Tipo, Não, na porque, web tipo, dá não pra fica ver, ruim, mas na é gravação muito fica estranho. baixo. Oi? Eu até botei na TV, mas ficou baixo do mesmo jeito. Tem que ser. O melhor mesmo é No fone, no que fica fone. melhor. Tipo, aí eu vou. O que que eu faço? Eu faço o teste, né? Aí eu faço a primeira gravação e. E aí eu vou testar, pra ver se tá bom. Aí no meu fone tá bom, mas olha o meu fone. Meu fone é de helicóptero. Aí eu ouço tudo. Então, É. tipo, igual você falou lá, que você tira o som, né, pra não ficar o barulho do ventilador. Mas, tipo, será que esse barulho do ventilador, ele é muito irritante? Porque se não for tanto, dá pra deixar, que pelo menos o som fica mais alto, Vamos, né? fa- Porque vamos, até pelo fone fica um pouco baixo. vamos fazer o teste agora. Vamos fazer o teste agora. Eu tô Tá. gravando já. Bora então, esse aqui então é. Esse aqui então é o exame, né? Eu prometi 5 questões, só que eu coloquei 4. E por que motivo eu coloquei 4, né? Porque vocês percebam o seguinte: cada questão, ó, questão 1 tem 3 itens, questão 2 tem 3 itens e o 4 também. E aí vocês percebam que. Roberta, desliga o microfone, por favor. Foi mal, você. E aí. Vocês percebam também, ó, eu trouxe uma questão de vetores. Se não tiver bom de visualizar, você pode. Você me avisa, tá? Uma questão pura de vetores, né? E uma questão que envolve vetores, mas ao mesmo tempo também envolve cinemática, né? Velocidade, né? Conceitos da Essa aí. cinemática. Então vou começar aqui com a questão 1. Cara, eu fiz o possível para fazer uma questão muito simples, velho. Eu, assim, de verdade, eu vou ficar muito deprimido se vocês não entenderem, mas não tem problema se vocês falarem que não entendeu, tá? A gente tenta até a morte, não tem problema não. A primeira eu fiquei um pouquinho confuso, mas eu É. acho que vai ser de boa. Então bora lá. O item. Obrigado, Matheus. Aqui no item A, como a gente faz? Tem que somar vetor A com mais B. E aí existem duas maneiras de se somar dois vetores, né? Como eles são vetores perpendiculares. Ah, velho, começou esse chiado no fundo de novo, velho. Professor, Oi, eu fala. tenho uma dúvida rapidinho. O que Fala. significa a sigla SI? Sistema Internacional de Medidas. Vou mostrar aqui, ó. Ela funciona assim, ó. Por exemplo, quando nós somos do Brasil, né? Então, o que, que a gente vende em o que nós vendemos para o exterior, né? Quais são o grosso das nossas exportações? Commodities agrícolas e de minério. E qual é a unidade de medida que a gente utiliza para poder vender as nossas coisas? É o quilo, né? Então, a nossa unidade de medida do Brasil, por exemplo, eu sou um fazendeiro e vendi 30 toneladas de algodão, de fibra de algodão. O país que vai receber essas 30 toneladas de fibra de algodão tem que usar também a mesma unidade de medida, né? Porque fica mais fácil de fazer a transação comercial, tá? E aí quem faz essa convenção que todos os países têm que utilizar a mesma unidade de medida para massa, para comprimento, para tempo? Uma instituição que se chama Sistema Internacional de Medidas. Tá escrito em francês porque ele fica sediado na França. Eu acho que na França. Se não for na França, pelo menos começou na França. E aí é ele quem determina que a unidade de medida de tempo é o segundo, o de distância é o metro, o de massa é o quilograma. Então, quando eu falo assim, utilize as unidades de medida do Sistema Internacional de Medidas, você tem que usar essas unidades aqui, que estão listadas aqui. Deixa eu fechar aqui o joguinho. Corrente elétrica você vai aprender no terceiro ano. Temperatura aprende ano que vem, no segundo ano. Tempo já aprende agora. Distância, massa aprende agora. Intensidade luminosa só se você fizer algum tipo de engenharia ou física. E mol você já, com certeza já aprendeu na química, né? Que o mol é exatamente o número de Avogadro. O número de Avogadro vale quanto? E agora não tô lembrado não, é um número grande pra caramba, se não me O engano. mol
é uma quantidade que é exatamente o número de Avogadro. O número de Avogadro, ele é aproximadamente 0,6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, Isso aí. né? Esse aqui é o número de Avogadro. Ele é utilizado também na física, tá? Mas é dentro da termodinâmica. Então já respondi o que é Sistema Internacional de Medidas. Voltando aqui para a questão. Ué, tá sem som só pra mim? Não, eu parei de falar. Ah, que É, susto. então vamos fazer aqui a soma de A com B. Aqui eu deixei algumas informações importantes, que eu falei o seguinte, ó. O par de vetores A e C, que é esse vetor e esse vetor, são perpendiculares ao par de vetores B e D, né? O que significa isso? Que o ângulo entre o vetor A e o vetor B é perpendicular. Nesse caso, fica mais fácil de somar eles graficamente utilizando aquela ideia de um entrando na traseira do outro. Deixa eu apagar aqui. Então, começar aqui com o vetor A, né? Então, tá aqui o vetor A. Beleza. E agora eu vou fazer o vetor B. Que é de mesmo tamanho. Tá, José, vai ser gravado, tá? Não tem problema não, fique em paz. Que pena que você não vai poder comparecer. Senhor, eu vou precisar. Nossa, minha mãe tá gritando. Mãe, calma aí um pouquinho. Ô, Desliga a professor. mãe. Porra, Calma. que isso, velho? É, eu preciso sair agora porque eu vou treinar. Tá bom, vai lá no futebol. Tá, valeu, Ei, professor. Até mais. isso daí são umas perguntas que o senhor está respondendo. E aí, como que a gente soma, né, nesse caso? A gente liga a traseira do primeiro vetor com a ponta do segundo vetor. E aí essa vai ser a representação gráfica da soma do vetor A com B. Mas não é exatamente isso que a gente está... Hipotenusa. É, hipotenusa. Não é exatamente isso que a gente está procurando aqui, né? É só para dar uma... Assim, facilita. Se você fizer esse tipo de coisa na sua resolução, vai facilitar para você na sua resolução, tá? E aqui, Porque o então... senhor mudou a direção da flechinha B, do vetor B. Porque eu cometi um erro. Ah, tá. Porque eu cometi um erro. Vou refazer aqui. Obrigado por ter avisado. Então, novamente... Bom, tá aqui. Então vai ser o vetor A entrando na traseira do vetor B. Hein, eu vou sair porque eu tenho que estudar cinemática. Beleza? Nossa, velho. Falou. Valeu. Tem uns cachorrão na casa do Cauã. Nossa, mano. E aí, meu Ué, o que que tá? querido? O que que tá dando? Não, é que... Quando eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V de algumas imagens aqui, aparecem camadas aqui do lado. E aí eu tenho que ficar controlando isso. Então esse aqui é o vetor A. Vetor A e o vetor B. Pronto, obrigado pelo aviso aí. E aí a gente vai fazer então a soma, a representação gráfica da soma do vetor A com B. Tá aqui, feito. E aí ele pede o seguinte: qual é o módulo do vetor S? Né? Como a gente está numa situação simples aqui, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, porque o ângulo entre eles é 90 graus. Se fosse diferente de 90 graus, usaríamos a lei dos cossenos. Tá? Então, já que é o teorema de
Pitágoras, S é o cateto, ou hipotenusa, A é um dos catetos e B é outro dos catetos. Eu já dei o módulo do A, né? Todos eles têm módulo igual a 1, né? Então vai ser vetor S elevado ao quadrado. Aqui é 1 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1. Ó, eu não vou responder o restante, tá? Essa aqui não é a resposta, é o caminho para se chegar na resposta. Vou deixar bem claro aqui, tá? Aqui eu vou deixar o restante para vocês. Porque estamos em tempo de resolução de exame, né? Mas isso daí já é praticamente a resposta mesmo. Praticamente a resposta, infelizmente. Infelizmente, para vocês, que o ideal seria que vocês gastassem um pouco mais de energia com isso. Mas doeu os ouvidos do Cauã, por quê? Eu falei alto? Tá, aqui no item B, a gente não vai usar teorema de Pitágoras nem lei dos cossenos para poder calcular o módulo. A gente vai usar uma ideia bem simples, bem mais simples, para falar a verdade. Tá? Que ideia seria essa? Então a gente vai somar o vetor A com o vetor B e o vetor C. Eu vou dar a resposta do item C, tá? Do item C eu vou dar. Então, novamente aqui, vamos fazer os nossos vetorzinhos aqui, né? Então, cada um dos vetores tem o mesmo tamanho. Né? Esse aqui é o vetor A, que vai ser somado ao vetor C. Então, deixa eu ver aqui. Vetor B, né? Então, o vetor A entra no traseiro do vetor B. Professor, o que significa aquele vetor R? O que significa esse vetor? Ele significa essa soma aqui. Simples assim. Ah, tá. Entendi. Eu vou mostrar graficamente o que é esse vetor R, tá? Vou mostrar. Beleza. E aí tem que somar o vetor C, né? O vetor C, ele é do mesmo tamanho do vetor A, só que ele tá em sentido oposto, né? Porque a setinha dele tá apontada pro outro lado aqui, né? Então vamos deixar ele no jeito aqui. Ô, professor, Oh, pra fazer a conta dos vetores também tem regra de sinal? depende. Se for aqueles que você fala do mais com menos, menos com menos, Usa às sim, vezes tem. usa sim. Na verdade, eu até uso ele para deixar até mais claro certas coisas, certos conceitos. Por exemplo, eu costumo falar muito assim, ó. A soma do vetor A, um exemplo, tá? Um exemplo só. Considere a soma do vetor A com o vetor menos B. Aí isso aqui é representado por A menos B. E aí quando eu falo que isso aqui é uma soma, eu quero dizer o seguinte. O que eu quero dizer quando eu falo que isso aqui é uma soma? Que na verdade eu estou somando o vetor A com o oposto do vetor B. Né? Aí o mais com menos dá menos. Aí tem jogo de sinal sim. Tá? Tem jogo de sinal. E aqui é o vetor C. Quem é o vetor R? A garota perguntou, né? Quem é o vetor R? O vetor R é esse aqui, ó. Tá, então, digamos o seguinte, quando a gente vai somar vetores, eu quero saber qual é o ponto inicial e qual é o ponto final. Correto? E aí, se eu estou somando A com B com C, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto inicial e vou ligar ao ponto final.
essa ligação vai ser representada por um vetor. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o vetor R. Correto? Esse aqui é o vetor R. Esse vetor R, ele também pode ser representado, em vez de usar o vetor R, por que eu faço R igual a mais B mais C? Vou explicar por quê. Eu posso representar esse vetor R, esse vetor, né, que também é representado por R, assim, ó. Mas você concorda comigo que fica carregado a anotação? Eu vou ter que ficar escrevendo toda vez A mais B mais C? Então, para simplificar, em vez de colocar o A mais B mais C, eu declaro que A mais B mais C é igual a R, e aí já fica equivalente a dizer isso aqui. Daí tu coloca a letra R porque tu quer mesmo, né? Entendi. Apenas para facilidade, tipo, para não ficar carregado, ficar mais fácil de escrever. Tá, só que aí ele está perguntando o seguinte: calcule o módulo das seguintes operações vetoriais. Então, qual é o módulo do vetor R? Vocês conseguem identificar aqui? Qual é o módulo? Quanto vale esse módulo? Eu vou dar algumas dicas. Eu não tive resposta, porque eu acho que eu tenho a sensação que vocês ainda não entenderam, mas eu vou dar algumas dicas. Pera, quê? Qual é o módulo do vetor R? Qual o tamanho do vetor R? Quando eu falo módulo, significa perguntar, né? Ou quando eu falo módulo, significa dizer tamanho. Então, módulo... 2. Não. Ah, então, né? Professor, agora que eu estava pensando, no caso, o C está em direção contrária ao A. Então eu teria que fazer o A mais o B menos o C Pera aí. para chegar no resultado? Já vou explicar, pera aí. Então, quando eu pergunto... Pera aí, minha companheira me ligando. Voltei. Então, quando eu pergunto o módulo do vetor R, eu quero saber qual é o tamanho do vetor R. E aí, para a gente descobrir o tamanho do vetor R, nessa situação é simples. A gente faz comparação. Vocês perceberam aqui que o tamanho do vetor R não é o mesmo tamanho do vetor B? Ah, no caso, o A e o C eles se anulam ali na soma, no caso. Não, eles não têm nenhum tipo de anulação aqui, porque é o seguinte, porque a posição inicial é diferente da posição final. Quando a posição original é igual à posição final, quando a posição inicial é igual à posição final, significa que os vetores se anulam. Aí, nesse caso, a afirmação é incorreta. Mas quando esses pontos são distintos no espaço, não tem anulação aí, não. Respondi você, Matheus? Sim, deu de entender. Tá. Então já é mais fácil responder o item B, né? Mais fácil responder o item B do que o item A. Beleza? Tá, eu vou responder a declaração do item C, ó. A declaração que A mais B mais C é igual a menos o vetor D, ela é verdadeira? Ou é falsa? Justifique sua resposta. Eu vou dar a resposta. Bom, a gente acabou de fazer aqui a soma do vetor A com B com C, e a gente definiu que essa soma é representada por R. Aí o aluno vai falar assim, não, é falsa porque o professor já falou que é igual a R. Mas na verdade é assim, ó. Se R é igual a
A mais B mais C, eu posso afirmar que menos D é igual a A mais B mais C? Ou seja, é verdade que R é igual a menos D? Isso aqui são todas declarações equivalentes, tá? Principalmente essas duas aqui. É verdadeiro isso? Para pra pensar. Olha Até aqui. que faz sentido, porque a posição do R ali tá contrária à outra, não tá? No C, no caso. Ele não tá Não. no mesmo sentido. Ai, cara, eu tô... Nossa, eu tô muito desatento hoje, gente. Desculpa. Aqui, a pontinha... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes eu acho que eu tô errado, mas na verdade eu tô certo. Esquece o que eu tô falando. Eu vou trazer aqui de novo a minha listinha aqui, ó. Eu tô perguntando o seguinte, ó. A mais B mais C é igual a esse vetor que sai daqui de O e aponta até P, correto? Aí vocês encontraram que o módulo do vetor R é igual ao módulo do vetor B, correto? Não tem de boa. E eu falo o seguinte, ó. Cada um dos vetores possui módulo igual a 1. Então, o módulo do vetor R é igual ao módulo do vetor B. Ou seja, o módulo do vetor R vale 1, né? Aí eu faço a seguinte declaração, ó. A mais B mais D é igual a menos D? Então compara aqui, ó. Esse aqui não é o vetor R? Que é exatamente a soma do A, B com C? Compara com o vetor D aqui, ó. O D, se D tem o mesmo módulo do B e B tem o mesmo módulo do R, então R tem o mesmo módulo de D, correto? Quando eu falo, e aí lembrando o seguinte, que módulo de R, quando eu falo que, quando eu declaro módulo de R, estou declarando tamanho de R, né? Então veja só, A mais B mais C é representado por esse vetor R. Eu consigo, aí você presta atenção, então o tamanho do vetor R é igual ao tamanho do vetor D. Mas presta atenção aqui, o vetor D ele está apontando para cima. O vetor R está apontando para baixo. Então, quando eu digo que R é igual a menos D, essa declaração ela é verdadeira? Acho que sim, porque no caso ficaria negativo D para ficar igual ao R. Exatamente. Exatamente, né? Para o vetor D ficar igual ao vetor R, eu preciso multiplicar esse vetor D por menos 1, e aí essa setinha que estava apontando para cima aponta para baixo. Né? Por exemplo, eu vou desenhar aqui, ó. Eu acho legal que existe uma expressão debochada que fala assim: você não está entendendo? Você quer que eu desenhe? Muito aluno pergunta para mim assim: professor, não estou entendendo. Aí eu respondo assim: você quer que eu desenhe? Mas parece ser deboche, né? Mas não é deboche, é sincera a pergunta, tá? É sincera. Então tá aqui o vetor D. Mas às vezes o desenho ajuda bem mais. Exatamente. Parece que eu tô sendo mal educado, sendo sarcástico com o aluno, mas não é essa a intenção, não. Até agora o senhor foi um dos melhores professores, não se preocupe. Obrigado, Lucas, obrigado. Eu fico muito feliz. E eu vou falar o seguinte, cara, de verdade, não tem problema se estiver não entendendo não, viu? Porque... Mano, eu tenho horror de... Que ótimo. Eu tenho horror de ter aluno que não entende matéria por culpa minha, velho. E eu não tá disponível. Fala, quem chamou agora? Sara, né? Eu. Ô, professora, eu assisti os vídeos tudinho. Aí eu tava muito feliz que eu tava entendendo. Aí eu fui fazer a tarefa, eu chorei de novo. Choraste? Não, ó, essas coisas que vocês sentem, essa depressão, essa angústia, esse choro, eu já senti, tá? Eu já chorei estudando matemática, xinguei meu professor. No ensino médio, na graduação, mas no mestrado não. No mestrado eu cheguei fera. No mestrado. O mestrado tem que ficar manso.
Cara, é muito difícil você pegar o rastro de um doutor de alguma disciplina, velho. Por exemplo, o João é doutor, né? Cara, o que o João falar, você baixa a cabeça. O que o João falar dentro da área dele, né? O que o João falar dentro da área dele, você abaixa a cabeça e amém. É, confia. E agora o Luiz, né? O Luiz que certamente já virou doutor em história. Então, o que ele falar em história, velho, só abaixa a cabeça. Não, nem adianta bater de frente com ele, não, que você vai perder. É... Então, veja só, ó. Vamos comparar aqui o vetor D com R, né? Eu dei um jeito de fazer com que eles ficassem do mesmo tamanho. Então, o vetor R é igual a menos D? É, né? Olha só aqui, ó. O R está apontando para baixo, o vetor D está apontando para cima. Se eu quiser fazer com que o vetor D fique idêntico ao vetor R, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse vetor aqui e multiplicar por menos 1. Aí qual é o efeito disso? Vetor negativo. O vetor negativo nada mais é do que um vetor apontando para um sentido contrário. Tá? Nada mais é do que isso. Tá? Na física, o que significa, em essência, na física, o que significa o sinal negativo? Orientação. Então, esse aqui é o vetor menos D. Então, o vetor menos D é igual ao vetor R? Com certeza. Certeza absurda, né, que a gente fala, né? Eu gosto muito desse termo, velho, porque certeza absoluta a gente não tem de nada, só da morte, né? Vai ver, nem é Só também. iguais. Então, exatamente. Então, o máximo que a gente pode falar é que é certeza absurda, né? Eu costumo falar também que na física, eu não gosto do termo ciência exata, né? Não, acho que não existe esse termo ciência exata. Acho que seria o melhor, se for para escolher um nome, então é igual, né? A declaração é verdadeira. R igual a menos D. Ah, professor, qual é a resposta? Vamos escrever aqui. Eu prometi que ia dar a resposta, né? Vamos escrever aqui. Eu prefiro falar que a física é uma ciência aproximada. Né? Por que é uma ciência aproximada? Porque a física ela envolve medição de coisas. Né? Por exemplo, você tem certeza absoluta que quando você mede 3 metros, aquele comprimento tem 3 metros? Tanto imagina assim, ó, isso acontece muito quando você pega um paquímetro. Paquímetro é um instrumento de medida de comprimento de torneiro mecânico, por exemplo, né? Ele mede com unidade de milímetro. E aí o torneiro mecânico mede a bitola de um eixo, aí a bitola do eixo mede, sei lá, esse aqui tem quantos centímetros? 8 centímetros, né? Aí vai chegar outro torneiro mecânico, ele vai medir com o mesmo paquímetro, a mesma peça. O que esse torneiro vai conseguir medir? Ah, ele vai falar assim: ah, não tem 8 centímetros, não, tem 8,01 centímetros. Cara, isso sempre acontece, velho. Por que isso acontece? Porque a medição tem erro, né? Toda vez que você efetua uma medição, né, dentro da física, uma sequência de medições sempre sob as mesmas condições, condições idênticas, cada um desses valores pode variar. E aí o correto é tirar uma média desses valores, e aí a gente toma que essa média desses valores é o valor correto. E aí vocês vão aprender média, desvio padrão, com mais detalhes no terceiro ano, com matemática comigo. Bom, voltando aqui, então a resposta do item C, né? É verdadeiro. Então, a justificativa vai ajudar muito você fazer o desenho, tá? Faça o desenho, né? Conforme se vê no esboço da soma vetorial acima, o vetor R
tem o mesmo módulo que o vetor D. No entanto, o sentido do vetor R é oposto ao sentido do vetor D. Isso equivale a declarar que R é igual a A mais B mais C igual a menos D. Professor, tu esqueceu de botar o vetor R ali em cima, ali, ó. V no espaço da soma vetorial acima do vetor R. Pera aí. Fala de novo pra mim. Onde que eu esqueci de colocar o R? Lá no começo, ó, é verdadeiro conforme se vê no espaço da soma Não. vetorial acima do vetor R. Isso aqui se chama esboço. Desculpa a minha letra. Minha letra é bonita, mas às vezes não é entendível. Esboço, tá? Esboço é um desenho Ah, tá. simples. É um desenho simples. Eu vou ler de novo, tá? É verdadeiro. Conforme se vê no esboço da soma vetorial acima, isso aqui é esboço. Ó. Eu que buguei aqui, desculpa. Não, tudo bem. Minha letra é assim mesmo. Minha letra às vezes é difícil de ler. Tem o mesmo módulo, relendo aqui, é verdadeiro. Conforme se vê no esboço da soma vetorial acima, o vetor tem o mesmo módulo que o vetor D. Não, aí faltou colocar o R aqui, né? O vetor R tem o mesmo módulo que o vetor D. No entanto, o sentido do vetor R é oposto ao sentido do vetor D. Isso equivale a declarar que essa expressão matemática aqui, que é a expressão da questão. Ok, vamos para a próxima aqui então. Como que a gente vai resolver ele, né? Essa daí é molezinha. Dava de resolver isso daí no 8º ano. Eu fiz questão que fosse bem fácil mesmo, porque é que assim, a minha audiência de alunos esse ano, ela está com mais dificuldade de entender física. Por exemplo, essa dificuldade que vocês estão tendo, eu nunca tive uma turma que tivesse tanta dificuldade quanto agora. Tá? Mas por que isso acontece? Porque antes o campus e o FMT de uma maneira geral selecionava os discentes por nota, né? Por um É uma exame, avaliação né? de 40 questões ali. Eu participei ano passado. E aí esse ano agora foi por sorteio. Então alunos que provavelmente não passariam no exame agora estão com a gente. Aí você vai me perguntar, qual é o meu jeito preferido de seleção? Pode perguntar pra mim. Qual é o meu jeito preferido de seleção? Eu particularmente prefiro a prova. Eu acho que é algo mais... Qual é o meu... se eu fosse pra escolher entre a prova e o sorteio, eu escolheria o sorteio. Eu escolheria o sorteio. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu escolheria o sorteio e com cota ainda por cima. Então haveria ampla concorrência, né? E os cotistas. Sorteio dentro da ampla concorrência e sorteio dentro dos cotistas também. Eu prefiro muito mais. Eu acho muito mais justo o sorteio, de verdade. Ah, professor, meritocracia. Meritocracia é papo furado, mas não vou descrever. Não vou gastar meu... Mesmo na prova ainda tem uns negócios zoados. Eu fiz com um amigo. Esse meu amigo era bem inteligente. Cara, mesmo eu me considerando uma pessoa inteligente, ele ainda era acima de mim e tal. E nós dois fez a prova, a gente teve um desempenho parecido, ele teve um desempenho bom, até ele tirou
mais da metade das questões ele acertou e mesmo assim ele não entrou. Então. Mas eu não vou explicar porque eu acho papo furado meritocracia, tá? Porque aqui a gente tá aprendendo física. Mas aí se alguém quiser perguntar no privado por que eu acho papo furado, é só pra chamar. Bora lá. No bairro onde todos os quarteirões são quadrados, aqui não é quadrado, né? Dá pra perceber que é retângulo, mas confia que é quadrado. É que eu peguei de uma questão que já falava isso. No bairro É onde o olho de todo mundo que tá torto. No bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra, uma pessoa faz um percurso do ponto P até o Q pela trajetória representada pelos vetores da figura 2 abaixo. Então aqui é o ponto P, esse aqui é o ponto Q e essa aqui é a trajetória. Né? Um vetor entrando no traseiro do outro. Então primeiro ele anda na horizontal, depois na vertical, horizontal, vertical, horizontal, chega até o P, até o Q. Né? E aí, ó, calcule o comprimento da trajetória que da pessoa que partiu da posição P até a posição final Q. Bom, eu vou dar alguns detalhes aqui. Primeiro, cada quadradinho desse aqui é um quarteirão. Cada linha azul dessa é um... E cada linha azul dessa é uma rua. Então, essa rua está distante dessa rua 100 metros. Ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui, tem uma distância igual a 100 metros. E essa rua aqui da vertical em relação a essa rua aqui está distante 100 metros, né? Então, daqui do ponto P até esse ponto genérico aqui, existe 100 metros. E quando eu falo trajetória, quando eu peço para calcular a trajetória, que é diferente de calcular a soma vetorial, eu vou explicar essa diferença aqui, eu quero saber a soma de cada pedacinho de caminho que ele perseguiu aqui. Então, para resolver aqui, você tem que somar esse caminho com esse caminho, com esse caminho, com esse caminho, com esse caminho, com esse... É bem intuitivo, né? Imagina que você está andando na rua, né? Você quer chegar na casa do seu coleguinha, né? De bike, sei lá. Aí você sai do ponto P até o ponto Q. Então, você é o Paulo e quer chegar no Queiroz, né? Facinho. Praticamente dada a resposta, né? Qual é a velocidade escalar média da pessoa sabendo que ela percorreu a trajetória em 500 segundos? Aqui, você tem que... eu vou pegar muito no pé com relação à unidade de medida. Tá? Então, qual é soma aqui as trajetórias. Soma os caminhos. Qual é o procedimento aqui? Então, é velocidade escalar média igual o comprimento da trajetória dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo vale 500 segundos. Aí eu vou dar não, o número que eu vou dar aqui não significa que seja o resultado do item A. Tá? Não significa isso. Eu vou dar um exemplo aqui, correto? Então, beleza. Então, digamos que tem uma situação que uma mosquinha percorreu, sei lá, 400 metros em 500 segundos. Qual é a velocidade escalar média dessa mosquinha? Divide um pelo outro. E aí, o que eu quero pegar no pé aqui é a unidade de medida. A sua resolução precisa estar... Então, essa é a conta de cabeça, não sei fazer. 700 por 500? Se eu não me engano, não é muito difícil, professor. Se 1.4. quiser que eu te ensine o método que eu faço. Não, tudo bem. É que eu prefiro fazer... de cabeça eu não sou bom de fazer conta, eu prefiro fazer conta no papel. Aí no papel eu me dou bem. Então, o que você faz aqui? Você pode fazer o seguinte, né? Elimina 0 com 0, 0 com 0, e 4 dividido por 5. Eu já sei de cabeça que 4 dividido por 5 é 0,8. Esse aqui é a intensidade da velocidade. A unidade de medida da velocidade precisa estar explícita aqui. Se você não explicitar a unidade de medida da velocidade aqui, você não vai ganhar nota cheia, tá? Então é metros por segundo.
Por exemplo, tem uma situação... Professor, mas Oi. por que 4? Foi um exemplo que eu dei. Ah, tá. Achei que. Eu falei Não, isso. Eu vou dar faz um sentido. exemplo de uma mosquinha que percorreu uma distância de 400 metros em 500 segundos. Não Desculpa, eu tô significa que é a viajando. resposta do item A. Tudo bem, não tem problema. Mas aqui, qual é o meu objetivo no item B? Que você entenda que você tem que colocar aqui a unidade de medida corretamente. Eu vou dar um exemplo. Na lista, eu pedi para calcular a velocidade média de 1.200 metros percorridos em 40 minutos. Uma aluna perguntou para mim como resolver isso. Ela perguntou, tá certo assim? Eu falei, tá certo. Que é pegar o 1.200 e dividir por 40, que dá 30. Só que ela colocou essa unidade de medida aqui, ó. Isso aqui tá errado. Porque é metro dividido por minuto. Então, a partícula percorreu 30 metros por minuto. É uma velocidade bem baixinha isso, né? Imagina andar 30 metros em um minuto. Tá bem... Vai ser 0,5 metros por segundo. É bem devagar. bem devagarzinho, tá andando bem à vontade. Esse aqui é um exemplo. Beleza. Professor, Oi, qual é o significado do delta na equação? vou explicar. Do ponto de vista da matemática, delta significa um operador. Operador é uma operação matemática, tipo operação de soma, operação de multiplicação, etc, etc. Esse operador, ele tem um significado. Ele é parecido quando eu boto, por exemplo, um operador para operar em cima de uma incógnita, por exemplo, aqui do S, eu quero que eu estou indicando, quando eu faço isso aqui, ó, é o operador diferença que a gente chama. Quando eu falo que esse operador diferença está operando em cima do espaço, eu estou dizendo que eu quero fazer essa diferença aqui, ó, o espaço final menos o espaço inicial. Ou então, quando eu falo que o operador de diferença tem que bater no tempo, eu quero pegar o tempo final menos o tempo inicial. Quando eu falo que esse operador tem que bater em uma incógnita f aleatória genérica, aí o f final menos o f inicial. Lá na matemática tem esse operador, né? Que é, por exemplo, digamos que eu tenho uma equação assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí, existe um problema em que eu preciso isolar a incógnita x. Como fazer? Significa o seguinte, que valor x deve assumir para que essa igualdade seja verdadeira, né? Digamos que aqui vou colocar alguns números aqui para ficar menos abstrato. Digamos que aqui Caramba, vale eu tô lembrando 1, de aqui vale Bhaskara agora. 2, aqui vale meio, sei lá. Qual é o valor que x tem que assumir para que essa equação aqui seja verdadeira? Aí eu aplico Bhaskara, né? Aí tem a Bhaskara. Aí vem aqui, ó. Menos b, que é esse valor aqui, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, onde delta representa uma diferença. Que diferença é essa? B ao quadrado menos 4ac, né? Então, delta, ele significa uma diferença. O delta ou o operador matemático diferença. Tá? É isso. Entendeu? Entendi. Tá. Tá, então vamos pro item C aqui, né? Item C. Um gato parte do ponto P
e pula todas as casas seguindo em linha reta. Então aqui tem uma quadra, né? E aí o gatinho pula as casinhas pula as casinhas em linha reta até chegar no ponto Q. É tipo o parkour, né? Le parkour. Deixa eu colocar essa imagem aqui no meu programinha para eu desenhar em cima dele. Pronto. E aí, o que o gatinho tá fazendo aqui, né? Ele tá aloprando, geral. Ele tá passeando, ele tá à vontade, né? Ele quer passear, quer curtir a vida. E aí ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Então ele vai partir daqui do ponto P e chega até o ponto Q. Tá aqui o vetor deslocamento do gatinho, que eu vou chamar de Gzão, né? O vetor do gato. Vou colocar assim, Gzão, né? Aí qual é a pergunta, né? Qual é a pergunta da questão? Qual é o tamanho da trajetória percorrida pelo gatinho, né? Acho que basicamente é isso que ele perguntou, né? Qual a distância percorrida pelo gatinho? A distância percorrida pelo gatinho, quando eu pergunto a distância, quando eu declaro distância percorrida pelo gato, eu quero dizer módulo do vetor G, que é o módulo do deslocamento do gato, né? E como é que a gente vai calcular o módulo do vetor do gato? Aí vai entrar alguns macetes que eu já ensinei aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse vetor que sai de P e vai até Q, eu vou trazer ele para o canto aqui. Tá, trazer ele para cá. Deixa eu juntar os layers aqui. Então esse vetor aqui marronzinho, né, douradinho, sei lá. Agora ele está representado aqui. Né, então esse aqui é o vetor G. Só comparar ele aqui, ó. Será que esse vetor aqui é igual a esse? Vamos comparar? É igual, né? Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Pronto. Então, como que eu vou calcular a distância desse vetor? O tamanho desse vetor? Eu faço o seguinte, ó. Eu vou usar aqui mesmo. Eu vou usar essa aqui no quadradinho mesmo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tava pensando em usar outro jeito, mas acho que vai ficar mais complicado. Não tem problema, não. Olha só. Daqui até aqui tem uma determinada altura, né? Ou profundidade, né? Daqui do ponto P até essa posição genérica aqui, que está à mesma altura do Q. Ups. Tem quantas casinhas? 3 casinhas, né? Agora, daqui dessa posição genérica, daqui dessa posição
que é a sombra do ponto P, ligando até o Q, tem quantas casinhas? Quatro, né? Então, qual é aí você identifica aqui o quê? Um triângulo retângulo, né? Que o cateto, que a hipotenusa é o módulo do vetor G, e os catetos valem 3 e 4. Isso aqui é o quê? O teorema de Pitágoras, né? Eu nem preciso efetuar aqui para saber que G vale 5. Efetuar esse cálculo para saber que G vale 5. Nem preciso. Por quê? É o triângulo pitagórico que eu já ensinei. Alguém lembra do triângulo pitagórico? Eu lembro que você falou lá no começo do bimestre, se eu não me engano. Esse vetor G, esse vetor Gzão aqui, ele também pode, só aproveitar esse desenho aqui, ele também pode ser posto no plano cartesiano. Também pode ser posto no plano cartesiano. Então aqui está o eixo Y, eixo X, e aí a gente vai fazer as continhas aqui, ó. Então vocês percebam que esse vetor G, ele tem uma projeção no vetor Y, no eixo X, e uma projeção no eixo Y. Então, ó, essa aqui é a componente vertical do vetor X. E essa é a componente horizontal do vetor G, que vale Gx. E aí, vocês lembram lá em alguns exercícios de vetores que eu passei para vocês, que eu pedia para vocês encontrar o valor das componentes G e X, né? Lembra? Vocês podem usar isso aqui também, mas fica fora de mão. Vai envolver muito cálculo e muitos passos desnecessários. Então existe um jeito mais fácil de responder isso. Qual é o jeito mais fácil? Ora, isso aqui não é um triângulo? Retângulo? Esse comprimento aqui pontilhado não é exatamente o mesmo tamanho do comprimento do vetor Gx? Eu já sei que o módulo de Gy vale 3. E eu já sei que o módulo de Gx vale 4. Logo, hipotenusa elevado ao quadrado é igual primeiro cateto elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. E esse aqui dá, eu não vou dar os detalhes, mas esse aqui vale 5. Ok. Olha só, falei aqui, né? Use o teorema de Pitágoras para calcular a distância percorrida pelo gato. Eu achei até estranho você estar dando dica disso. Tipo, a pessoa ir usar a lei dos cossenos ali para ter mais trabalho. Se usar a lei dos cossenos fica mais... Fica enfadonho o cálculo, né? Não fica prazeroso o cálculo. Aqui, ó, eu só vou dar o caminho para responder, tá? Uma sonda de exploração científica é lançada a Marte com velocidade média escalar igual a 34,1 km por segundo. A distância percorrida pela sonda até Marte é de aproximadamente 4 vezes unidade astronômica. Ou seja, 4 vezes o A.
Aí eu já falei que 4 vezes o A é aproximadamente igual a 5,98 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Né? Então, o que significa isso, né? Aí, ó, eu gosto de desenhar, eu já fiz o desenho aqui, ó. Deixa eu trazer o desenho pro aplicativo. Eu desenhava muito na adolescência, mas eu desenhava só quando eu tava assistindo aula de língua portuguesa, porque eu não gostava. Eu sempre ficava mal em português porque eu escrevo devagar. Aí a professora fazia ditado, eu ficava pra trás. Coitado Não nas questões. da professora Viviane e Só. do Thiago. Eu desprestigiando a disciplina deles, mas hoje eu sinto muita falta. Hoje eu estudo gramática por conta própria por causa disso. Credo, eu não sinto falta de português, não. Eu já sei ler, tá bom. Eu sinto, eu gosto de escrever bem. Bora lá. Então esse aqui é a trajetória da sonda, ó. Então esse aqui, ó. A Terra orbitando o Sol e Marte orbitando a Terra. A órbita da Terra e do Sol é achatada mesmo, assim, tá? Parece um ovo mesmo. Isso aqui é até uma lei científica. É uma das leis de Kepler que fala. É uma figura... Esqueci o nome agora. Mas tem um nome sem ser de ovo, elíptica, se eu não me engano. Elipse. É uma forma geométrica da elipse que tem muito estudado na matemática. Então, a sonda é lançada pela Terra, só que a sonda ela não vai em linha reta até Marte. A sonda orbita também o Sol. E aí os cientistas eles fazem cálculos. É claro que tem uns foguetinhos lá na sonda, né, para facilitar o envio. Mas os astrônomos eles fazem cálculos para poder fazer com que a sonda entre em uma órbita espiralada em torno do Sol até que ela alcance em algum momento Marte. Então esse caminho aqui, essa trajetória percorrida pela sonda, que eu vou colocar aqui ΔS, vale 5,98 vezes 10 elevado a 8 km por segundo. Só para efeito de curiosidade, o que é uma unidade astronômica? Essa distância aqui. Distância do Sol à Terra, né? Mas... Unidade astronômica, acho que é esse aqui, 1,49 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Longe. Eu dei esse valor aqui na lista de exercícios, né? Eu já até dei aqui também falando, né? Unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. No caso aqui, a distância percorrida pela sonda de Marte vale 4 vezes esse tamanho. Ok. Aqui são valores que eu inventei. Tipo, o fato da sonda seguir 4 vezes esse caminho, eu que inventei isso, viu? Ser 4 vezes. Mas a unidade astronômica vale vale esse valor mesmo, tá? É real. E aí, a velocidade média da sonda é 34 km por segundo. A pergunta é a seguinte: quantos dias demora para a sonda alcançar Marte? Né? Então, aí você vai fazer o seguinte. Beleza, vou usar essa fórmula aqui, ó. A velocidade escalar média, deslocamento da sonda dividido pelo intervalo de tempo que demanda. É o intervalo de tempo que eu estou procurando. Se ele está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Velocidade média está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. E aí, quando você efetuar essa divisão aqui, que unidade de medida você vai encontrar aqui? Quilômetros por dia? Não. Metros por segundo? Não. Eu vou falar. Assim, ó. Você não está encontrando o valor de tempo? Você não está procurando? É o valor do tempo que você está procurando, não é isso?
Qual a unidade de medida que tem que aparecer desse lado? Segundos? Assim, é segundo, de fato é segundo, mas de uma maneira mais profunda, a unidade de medida que aparecerá do lado direito da equação é a unidade de medida de tempo. E qual é a unidade de medida de tempo que será obtida aqui? O segundo. Por que motivo? Pelo seguinte motivo. Então, digamos que você vai fazer aqui a divisão, né? 5,98 vezes 10 elevado a 8 dividido pela velocidade aqui, né? 34. Beleza. E aí eu vou deixar separada a equação aqui, né? Qual é a unidade de comprimento que a gente está usando aqui? Quilômetro. Qual a unidade de velocidade que a gente está usando aqui? Quilômetro por segundo. Então, ó, eu não vou efetuar essa divisão aqui não, tá? 5,98 vezes 10 elevado a 8 dividido por 34 vezes... Então, o que a gente faz aqui? Isso aqui é uma fração de frações, né? Se não aparece nada aqui debaixo do quilômetro, significa que é quilômetro dividido por 1. Então, o que a gente faz? Quilômetro dividido por 1 vezes o inverso de baixo. Eu já falei sobre essa regrinha da matemática, né? Quilômetro em cima, quilômetro embaixo. Você vai obter a unidade de medida em segundo, né? Segundos. Mas não é essa unidade de medida que o exercício está pedindo. Ele está pedindo o dia. Ele tá pedindo a unidade de medida de dia. Né? Então, o que você vai fazer aqui? Quando você encontrar esse resultado aqui, ó, 5,98 vezes 10 elevado a 8 dividido por 34 segundos, vai dar um valor aqui, sei lá, x. Você tem que transformar essa unidade de medida de segundo em dia. Aí o que você faz? Você aplica a regra de 3. Então, depois que você encontrou esse resultado aqui, você vai aplicar a regra de 3. Então, após... eu iria fazer diferente. Não sei se daria certo igual. Então, esse é um caminho, né? Existem outros caminhos para seguir também. Mas esse é um caminho, que eu acho que é o caminho mais fácil. Após encontrar o valor do tempo em segundos, você precisa calcular o tempo equivalente em dias. Então, digamos que aqui dê, sei lá, 1 milhão de segundos. Vamos chutar 1 milhão de segundos, né? Um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Tá? Não é o valor que eu vou encontrar aqui. Tenho certeza que não é. Então, um exemplo. Digamos que eu tenho um intervalo de tempo que vale 1 milhão de segundos. Quanto que isso aqui vale em dias? Se eu lembrar que 3.600 segundos... Não. Eu coloquei aqui. Se eu lembrar que 8.600 segundos... 86.400 segundos é igual a 1 dia e efetuar o cálculo cruzado aqui, então vai ser assim, né? 1.000 vezes 1 milhão. Eu já vou colocar aqui o resultado em notação científica, até que fica mais fácil. 86.400 vezes x. Vou colocar também esse aqui em unidade de notação científica. 1, 2, 3, 4 vezes x. Isolo x. 8,64 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 10 a sexta dividido por 8,64 vezes 10 a quarta. E aí a gente usa a trapaça, né, para poder... Eu gosto muito desse site aqui, ó. Cara, se você estiver estudando física e matemática, abuse dele, de verdade. Abuse o máximo possível. Tá?
Ele quebra um galho que você não tem noção. Ele é um tipo de Wikipedia também. Então você faz assim, ó. 10 elevado a 6 dividido por 8,64. No Brasil a gente fala vírgula, mas nos Estados Unidos é ponto, tá? Vezes 10 elevado a 4. Compute significa computar. Computar é a mesma coisa que calcular, tá? Então, 1 milhão de segundos é equivalente a aproximadamente 11,57 dias. Né? Bora pro... Caramba, agora eu tô feliz de ter chutado que ia dar aproximadamente uns 12 dias. Dá pra chutar, dá pra fazer estimativas. Eu gosto de fazer estimativa também. Cara, eu não vou resolver esse... Eu não vou dar dica desse 4, não. Por que eu não vou dar? Tem uma questão muito parecida com a da lista, e essa questão da lista, eu acho que eu ensinei como fazer ela. Tá, eu só vou dar uma dica aqui, tá? A dica Essa ensinou uma do carrinho lá. A dica que eu vou dar nessa questão é a seguinte, tá? Vai haver um momento que você vai ter que calcular o intervalo de tempo aqui, ó. Eu vou acabar dando o resultado, mas tudo bem. Do item B. Vai haver um momento que você vai calcular esse intervalo de tempo. Aí, o que ele fala? Ó, que o intervalo de tempo final vale 19 horas. O intervalo de tempo inicial vale 9 horas e 30 minutos. Aí o aluno, certamente, ele vai fazer esse tipo de cálculo aqui, ó. Ele vai fazer assim, ó, ele vai pegar a calculadora dele. Aí ele vai fazer assim, ó, 19 menos 9,3. Já errou aí. Vai dar errado, porque a unidade é diferente no caso. Já errou aí. Se você fizer isso aqui, ó, errou aí. Por que você errou aí? Pelo seguinte. Quando eu declaro 9 horas e 30 minutos, eu quero dizer que eu estou somando o intervalo de tempo de 9 horas mais 30 minutos. 30 minutos é equivalente a quantas horas? Meia hora. Meia hora. Então, quando eu falo 9 horas e 30 minutos, isso é equivalente a dizer 9,5 horas. Então, você tem que fazer essa transformação. Tá? Ah, professor, se eu tiver, sei lá, 16 horas e 20 minutos. Né? 16 horas e 20 minutos. Terço. Seria um terço, né? Então, seria assim, ó. Aí você, pra ficar mais fácil, você usa a regra de 3. Por exemplo, 20 minutos é equivalente a quantas horas? Aí você usa a regra de 3. Né? 60 minutos é igual a 1 hora. Faz a multiplicação cruzada. 60 vezes x igual a 20 vezes 1. X é igual a 20 dividido por 60. Aí se eu simplificar isso aqui, vai dar aproximadamente 33, né? Uma dízima periódica. Então, 16 horas e 20 minutos é a mesma coisa que 16,3 horas. Então, essa é a dica que eu dou. Bom, 1 hora e 9 minutos. Não esperava que ia demandar tanto tempo. 1 hora de gravação aqui, né? Outro exemplo aqui, ó. 1 hora... Eu vou trazer aqui, ó. 1 hora e 9 minutos. Como que eu transformo esse... na verdade, 1 hora mais 9 minutos, né? Como que eu transformo esse 9 minutos em hora? Faço assim, ó. Eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu prefiro assim. Eu lembro o seguinte, ó. 1 hora
é igual a 60 minutos. 60 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, 1 minuto é igual a 1 hora dividido por 60. Então, 1 hora mais 9. Aí, no lugar do minuto, eu ponho essa expressão aqui, ó. Hora dividido por 60. 1 hora mais 9 dividido por 60 horas. Aí, certamente eu sei fazer essa conta rapidinho, mas... 9 dividido por 60, se você fizer essa conta na calculadora rapidinho, você vai encontrar que vale 0,15. Ou seja, 1 hora e 9 minutos é a mesma coisa que 1,15 horas. Alguém tá batendo no meu gato. Vai lá dar uma surra nele. Vou lá bater nesses gatos aí que estão batendo. Na verdade, é minha gatinha, tadinha dela, tá apanhando. Gente, é isso então. Era o que eu tinha. Eu vou... Tá gravado, tá? E... imediatamente após eu terminar essa gravação, eu já tô subindo no YouTube, viu? Obrigado pelo comparecimento e é isso. Tchau! Tchau, professor. Tchau, professor.